Parece que estamos de volta. Alô! É verdade, tivemos aqui umas quantas semanas sem partilhar nada aqui para os devaneios. Isto tem sido uma autêntica corrida. Entretanto, estou num novo espaço, como podem perceber pelas paredes todas brancas, um bocadinho talvez pelo eco e por esta magnífica cadeira. Mudei de casa, que tem sido uma jornada muito, muito interessante e um bocadinho lá mais para a frente tenciono depois partilhar convosco aquilo que foi a aventura de comprar casa e tudo o que nisso esteve envolvido. Mas hoje vamos falar de outra coisa. Hoje vamos falar de deixar o passado para trás. Ok? E com uma mega recomendação pelo meio. Vamos a isso! No último ano, acho que posso dizer assim, tenho desenvolvido um bichinho, que é o bichinho de ler. E embora eu não consiga alimentar esse bichinho todos os dias, ou não tenha conseguido alimentar esse bichinho todos os dias, tenho feito um bocadinho o esforço nas alturas em que não me é tão fácil, mas outras vezes é deixar rolar. E eu devoro os livros. E que não era nada algo comum de acontecer. Parece que, no final de contas, só precisava de encontrar a categoria que, de facto, me despertava interesse para a leitura. E o livro que tenho em mãos neste momento, aliás, tenho dois, mas o que vos vou falar, quem diria eu a ler mais do que um livro em simultâneo? Sempre disse o contrário, que não sou nada dada a ler dois livros em simultâneo. Um chega. Portanto, tenho dois. E, curiosamente, o tema de hoje é patrocinado de borla por um deles, que é o The Mountain Is You. Eu depois, como é óbvio, deixo links aqui em baixo nas descrições se quiserem dar uma vista de olhos. E este livro tem-me deixado a pensar bastantes vezes porque tem diversos nuggets de sabedoria ao longo do próprio livro, que são só incríveis. Mas hoje o que me fez despertar foi quando falam de deixar o passado para trás. Isto porque nós muitas vezes temos dificuldade em avançar e ter determinados níveis de sucesso porque estamos demasiado ancorados a coisas que aconteceram no passado. E muitas vezes isto até consegue ser um bocadinho inconsciente. Porque lá está, voltamos àquela história do andamos tão atarefados nos nossos ciclos que às vezes nem paramos para pensar no porquê é que eu me sinto assim, porquê é que eu estou a ter dificuldade em lidar com isto, porquê? Não é? E é curioso se bem que é quase óbvio a necessidade de nós termos de largar essas âncoras passadas de coisas que já não nos servem para de facto podermos caminhar para uma vida melhor, para todos os efeitos. E portanto isto é um bocado óbvio, mas nem sempre é feito. E o que ela diz é que a única maneira de nós conseguirmos ultrapassar, seja o que for que tenha acontecido anteriormente, é criando algo. Okay? E ela até dá o exemplo de imensos artistas que dizem que foi nos períodos mais negros da minha vida que eu consegui fazer determinada obra de arte. E portanto, pelos vistos, parece que está assim meio que comprovado que de facto
nessas alturas em que nós estamos mesmo abaixo do lodo, que nós conseguimos de facto trazer algo ao de cima. Mas ela também defende que não há necessidade de nós chegarmos abaixo do lodo. Okay? Embora essas muitas vezes sejam as histórias mais inspiradoras, mas nem toda a gente tem que ir abaixo do lodo para conseguir produzir algo de uma dimensão extraordinária ou de contribuições fenomenais. Não é preciso esse lodo. Contudo, mesmo não indo abaixo do lodo, há de facto aquelas coisas que nos vão prendendo, aquilo que eu estava a denominar há pouco de âncoras. E como é que nós podemos fazer isso? Podemos nos dedicar ao trabalho, podemos conviver com outras pessoas e construir relações, não é? Nutrir relações, podemos aprender algo novo, onde estamos a crescer o nosso conhecimento, onde estamos aqui mais focados no que é o nosso autodesenvolvimento. E dei por mim a pensar se não seria por isso que diziam tantas vezes que a melhor maneira de superar uma relação era tendo outra. Porque isto foi algo que uma pessoa ouvia, mas que não fosse através de séries, filmes, fosse o que fosse. E se pensarem bem, isto até acabaria por ter uma certa lógica, não é? Porque nós estaríamos aqui a construir uma outra relação e à medida em que o nosso foco estivesse ali direcionado, tudo o resto acaba por ficar cada vez mais distante, fica tudo muito mais acinzentado, no sentido em que deixa de estar tão claro na nossa cabeça. Se isso funciona todas as vezes, se calhar não, especialmente no que toca às relações. Nós chegamos a ver até mesmo, por exemplo, de séries e filmes, que às vezes o que acontece é que saltam para outra, mas ainda a pensar no ex e depois acabam com aquele para voltar e, enfim, há toda uma série de trocas e baldrocas que acontecem pelo caminho e, portanto, nem sempre isso resulta, mas achei curioso o conceito de avançar através da criação. E eu acho que nós, se calhar, muitas vezes até procuramos fazer algo do género, só que nós interpretamos-las como distrações. Preciso de me distrair. E a minha distração é o trabalho. E a minha distração é o meu cão. E a minha distração é... Estou a dizer mais alguma coisa. Mas a questão é que... é uma distração que é B. Não é? Porque no fundo nós estamos a aproveitar esse tempo, esse esforço para algo. Quer seja, outra vez, nutrir relações, ou desenvolver uma carreira, ou seja o que for. Ou criar arte. Não é? E esta arte tanto vai de pintura, a música, a livros, a tudo. Não é? Porque são coisas que parece que são atiçadas pela... Era como se fosse um fogo de alma, não é? Que produz essas ditas obras de arte. E que podem não ser compreendidas por todos, mas certamente vão ser entendidas por muitos. Porque há sempre mais alguém que passou por algo semelhante. Por isso é que nós nos conseguimos relacionar tão bem com determinada obra de arte. Às vezes há... Quem não? Não é? Quem não que levanta a mão? Quem é que nunca ouviu
uma música, por exemplo, de heartbreak, de coração partido, e parecia que estava... A música era a história da vida dele, não é? Quem não? Porquê? Porque nos relacionamos naquele momento, certo? Aquela história foi experienciada, em princípio, foi experienciada por quem produziu aquela obra de arte. E como tal, se nós passamos por algo semelhante, então é normal que nos vamos relacionar e vamos sentir aquilo de uma maneira muito mais profunda. E, portanto, o convite fica para fazeres uma pausa nesse teu dia-a-dia e começares a perguntar porquê. Não porque eu, não porque agora, mas porquê? Porquê é que me estou a sentir assim? Porquê é que não estou a conseguir lidar isto da melhor forma? Existe outra forma melhor de conseguir lidar? O que é que eu posso desenvolver nesta altura para me ajudar a ultrapassar determinada coisa? E isto aplica-se a tudo. Outra vez, não precisa de ser nada hiper mega crítico, dependendo também do nível de criticidade a que estás habituado a lidar, mas aplica-se a tudo. Aplica-se a tudo. Eu acho que nós às vezes refugiamos-nos, até mesmo, por exemplo, mesmo que não seja uma coisa muito específica, certo? Pode ser um conjunto de coisas que estejam a acontecer na nossa vida e que nos deixem altamente agitados, não é? O que é que nós fazemos nessas alturas? Eu acho que tipicamente nós refugiamos-nos através de algo. Eu pensando bem, eu faço isso. Eu acabo por fazer isso. Quando sinto que há imensa coisa a ocorrer e já não tenho mãos para tudo e há coisas que têm que ser altamente prioritárias, e se não há forma de delegar, não há forma de gerir, ou se eu ainda não tenho conhecimento para gerir de uma forma mais adequada, então tipicamente o que faço é desligar de tudo o que não é essencial naquele momento. E depois, de lado, dedico-me ou à escrita, à leitura, a parar, na realidade, um bocadinho. Outros métodos de escapatória que também já cheguei a utilizar, mas que se calhar não são tão benéficos, é aquela que eu acho que muitos de nós estamos familiarizados com, a de às vezes passar tardes no sofá em frente à televisão a ver aquela série que nos dá aquele conforto, ou aqueles filmes, ou até as novelas, ou seja o que for. Porquê? Porque é uma maneira de nós desligarmos. Só que temos aqui uma oportunidade de pegar nessa pausa e fazer algo construtivo com ela, em vez de ser só tempo dedicado a estar ali. Não estou a dizer com isto que também não o possas fazer, que não o devas fazer, porque às vezes eu acho que também é preciso. Nós estamos todos longe de ser perfeitos e eu vou ser sincera, ver assim uns quantos episódios, ou aqui que ninguém nos ouve, às vezes umas seasons de Big Bang Theory, assim, de seguidinha. É um conforto, tal e qual como um bom prato de comida cozinhada em casa, assim, daquela comida de conforto. Eu sei. Mas se nós estamos a ambicionar ser as nossas melhores versões, também devemos ser capazes de identificar onde é que podemos melhorar e quem sabe se esta não é uma delas.
Por isso, olha, pergunta mais vezes porquê. Procura as respostas. Porque, pelos vistos, as respostas estão todas dentro de nós. E isto agora soa meio filosófico, meio cheesy, mas é o que é. Acho que não estou a inventar nada. Mas temos de nos sentar connosco. Temos de nos sentar connosco. Não deixem as coisas passar-vos ao lado. Não ignorem. Porque senão o que é que vai acontecer? Com jeitinho, aquilo que vocês estão a ignorar, tratar agora, ou vai se tornar numa nova âncora dessas que vos mantém naquele sítio e não vos deixa avançar, ou então ainda se torna mais pesada, não é? Torna-se mais pesada, depois isto cria aqui um bocado de remorso, porque eu já devia ter tratado isto há mais tempo, mas não tenho tido a energia. Portanto, olhem, mais vale cortar o mal pela raiz e tentar lidar com as coisas logo à partida. Evitar ignorar ou desviar é pegar o touro pelos cornos. Acho que é isto. Por isso, olhem, está feita a recomendação. Eu ainda não terminei o livro. Mas estou muito, muito curiosa por ver onde é que isto vai dar. E quem sabe se não me surgem assim mais umas ideias para partilhar aqui em devaneios. É bom estar de volta. E curiosamente, entretanto, tenho mais umas novidades para partilhar. Aliás, uma delas posso partilhar já. Fui convidada a escrever artigos para a plataforma Meu Capital, que é uma plataforma sobre tudo o que é finanças. E, olhem, aproveito para vos deixar já aí também o link do primeiro artigo, que também já saiu. E estejam à vontade para partilhar comigo aquilo que acharam, tanto do episódio de hoje como do devaneio de episódio. Tanto do devaneio de hoje como do artigo. E, mais uma vez, obrigada por estarem daí. E, curiosamente, ainda não fiz isto em nenhum dos outros, mas acho que vou fazer hoje, pela primeira vez, porque há sempre uma primeira vez para tudo, que é, se de facto gostas daquilo que tenho estado a fazer aqui, dos temas que tenho abordado, subscreve, dá-me aí o teu apoio, partilha isto com quem achas que de facto às vezes precisa de ouvir. Se não, deixa-me a tua crítica construtiva nos comentários para eu saber onde é que posso melhorar. Porque estamos todos a caminhar para sermos a nossa melhor versão, certo? Por isso, obrigada e vemo-nos por aí.